Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é a pastora Josefa. Espero que estejam bem. Daqui a pouco vou trazer uma mensagem sobre a mentira dos judeus. Os líderes judaicos deram suborno para os soldados que haviam testemunhado a tumba de Jesus vazia, para eles divulgarem que os discípulos de Jesus foram à noite enquanto eles dormiam e roubaram o corpo de Jesus. Peço que você fique até o final para entender e abra o seu coração e deixe Deus falar contigo. E logo após estarei orando e intercedendo a Deus pela sua vida. Mas antes disso, peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative o sino de notificações, deixe seu comentário ou pedido de oração e estarei orando. Agora eu vou ler em Mateus capítulo 28, versículos de 11 ao 15. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Glória a Deus. Mateus nos mostra dois paralelos muito interessantes. Para que você possa entender melhor, eu tenho um vídeo aqui no canal, depois você vai na playlist de Marcos e lá tem um vídeo que fala sobre a ressurreição de Jesus. Se você ainda não viu, peço que você veja para entender direitinho os fatos sobre a ressurreição de Jesus. Ou pesquise Pastora Josefa Adolfo, a ressurreição de Jesus. Aqui nesta mensagem, os príncipes dos sacerdotes queriam dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Em Mateus capítulo 28, versículo 10, Jesus disse às mulheres que o viram ressuscitado: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Como vimos, a missão das mulheres era anunciar aos irmãos que Jesus havia ressuscitado. E olha como o diabo, que é o pai da mentira, como está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Vou ler agora para que você possa entender. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. O diabo, ele é mentiroso e invejoso. Ele é a própria fonte da falsidade e não há verdade nele. Ele sempre quer destruir os planos de Deus e enganar as pessoas. E aqui não foi diferente. E os inimigos de Jesus têm uma missão paralela às discípulas. E os soldados que estavam tomando conta do sepulcro de Jesus e testemunharam quando um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. E eles foram até a cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E no versículo 12 diz assim: E reunidos os líderes religiosos com os soldados, os líderes religiosos concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados para que falassem que os discípulos de Jesus vieram de noite enquanto eles dormiam e roubaram o corpo de Jesus. Os soldados receberam dinheiro para não falarem o que sabiam. Podemos ver a diferença dos soldados entre as mulheres. Jesus não ofereceu nenhum dinheiro a elas, apenas deu a missão. Já os soldados receberam uma grande quantidade de dinheiro pela missão deles, e era mentir. Olha o tamanho da mentira. Tinham vários soldados e todos caíram num sono profundo,
e os discípulos retiraram uma pedra enorme e super pesada. Roubaram o corpo e eles continuavam dormindo. E para completar a mentira, ainda falaram que foram os discípulos de Jesus que levaram o corpo. E ninguém achou o corpo e o túmulo estava realmente vazio. E isso eles não puderam negar. E o mais cômico desse sono profundo é que lá deveriam ter entre 9 e 10 soldados romanos, todos em horário de trabalho, de sentinela, e eles não podiam dormir no horário de serviço. E de repente todos adormecem. O corpo que eles estavam vigiando no sepulcro, com uma pedra enorme, some e nada acontece com eles, nenhuma punição. E depois eles aparecem, acredito que ricos ou em uma ótima situação financeira, porque a Bíblia diz que eles receberam uma boa quantia de dinheiro e fizeram como instruídos. E a Bíblia diz que foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Essa narrativa falsa espalhou-se amplamente entre o povo judeu. O relato destaca a corrupção das autoridades e o encobrimento da ressurreição de Jesus. O suborno foi uma tentativa desesperada de desacreditar a ressurreição de Jesus, apesar do testemunho dos soldados sobre o que realmente aconteceu no túmulo. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, creio que essa mensagem falou poderosamente contigo. Jesus está vivo, ele saiu da sepultura, ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Amém. Agora eu vou fazer um convite a você que não conhece o Senhor Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez. Ou talvez você que já o conhece, mas por algum motivo se afastou dos caminhos dele. Peça perdão a Deus e ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és soberano. Agora aqui neste canal, neste momento, se encontram essas pessoas, Pai, que estão te aceitando pela primeira vez, ou talvez aquelas que já te conhecem, mas por algum motivo se afastaram dos teus caminhos. Senhor, toma ela em tuas mãos, Pai, perdoa os pecados delas, seja com elas, Pai. Oh, meu Deus, também te peço, Pai, inscreve o nome delas no livro da vida e que elas venham a partir de hoje ter uma vida transformada, diferente, na tua presença, Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou, vive e reina e é aquele que intercede ao Pai por nós. Senhor, toma cada vida aqui representada em tuas mãos. Eu creio, meu Senhor da glória, que elas foram tocadas pela tua palavra, meu Senhor. Também te peço que o Senhor tire todas as escamas espirituais, toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual, meu Deus. Seja com ela, abençoa a vida dela, Pai. E que a partir de hoje elas tenham uma vida transformada em tua presença. Senhor, também já te peço perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, também quero orar pela sua vida. Eleve o seu pensamento a Deus, creia. Senhor, Deus de amor e bondade, Tu és soberano, meu Senhor da glória. Aqui neste canal se encontram as pessoas, Pai, e agora eu estou intercedendo pela vida delas. Paizinho, não sei o que elas estão passando, qual é o momento que elas estão vivendo, mas eu entrego cada uma delas em Tuas mãos, Pai. Ó Senhor da glória, seja com elas, abençoa a vida delas, Pai. Vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor Jesus, o Senhor está vivo, é aquele que intercede pelas nossas vidas. Toma cada vida aqui representada em Tuas mãos, meu Senhor. Vai de encontro à vida delas, vai tirando, meu Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que elas venham realmente reconhecer que só o Senhor é Deus e que o Senhor Jesus Cristo é aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor Jesus, seja com elas, Pai. Vai repreendendo todo o mal sobre a vida delas, tudo aquilo que não provém de Ti. Toma a vida delas em Tuas mãos, a saúde, o trabalho, a vida financeira, meu Senhor, os estudos, a faculdade. Visita as famílias, os lares, meu Senhor. Toma todos em Tuas mãos. Pai querido, abençoa cada vida aqui representada, meu Senhor. Que elas venham a ficar firmes em Jesus Cristo, porque nós sabemos que a nossa força está em Cristo. Pai, visita agora as famílias, meu Senhor. Visita os lares. Toma todos em Tuas mãos. Vai repreendendo, meu Senhor, toda a ansiedade, toda a depressão, todo o medo, toda a seta que foi lançada sobre a vida desta pessoa, meu Senhor.
Toda palavra também ao contrário, meu Senhor da glória, seja com ela, Pai, abençoa a vida dela. Meu Senhor, eu entrego todos em tuas mãos e em teus cuidados. Obrigada, Deus. Obrigada pelo seu imenso amor e carinho. Obrigada, meu Deus, por o Senhor ter nos dado Jesus Cristo como nosso presente. Ele morreu naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados para nos salvar. Obrigada, meu Deus. Senhor, também já te peço perdão pelas minhas falhas, erros e pecados. E essa oração é feita no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos dê ânimo para vivermos a sua vontade, que Ele nos ajude a vivermos a vida cristã dentro da realidade da ressurreição de Cristo e nos ajude também a fugir da corrupção que nos rodeia e das mensagens falsas sobre Cristo. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.